Então vamos começar. A gente vai começando, o resto do pessoal vai entrando, a gente já está gravando para aguardar para quem não pode esse horário também. É, Já perguntaram lá no grupo sobre o que a gente falaria hoje. A Tamiri já começou lá a falar com vocês. E eu quero explicar também por que a gente vai falar sobre constelação familiar, tá? Hoje, e vocês vão entender durante a aula, essas relações sistêmicas, essas abordagens sistêmicas que a gente vai ver, né, na aula de hoje, são muito utilizadas em várias áreas profissionais. E ela, hoje, é muito utilizada no direito. Tá? A gente tem como matéria, hoje, na nossa grade curricular, para quem faz o direito, métodos de conciliação e mediação. O direito hoje está muito mais focado em fazer acordos, né? Antes a gente ia para a briga. Você contratava um advogado para brigar por você. Hoje, quando um cliente procura a gente, a primeira orientação que a gente faz é tentar fazer tudo de uma forma amigável. É um divórcio, olha, é um divórcio, mas a outra pessoa não aceita. A primeira coisa que um advogado faz hoje é entrar em contato com essa pessoa. Né? Houve um tempo que, para se conseguir o divórcio, os dois tinham que assinar o documento. Isso não existe mais. Hoje, uma das pessoas querendo o divórcio, o juiz não obriga que ela continue com a outra pessoa, se a outra pessoa não quer. Então, quando a gente fala em métodos de conciliação e de mediação, a gente está falando isso, em buscar sempre tratar todas as situações, isso em qualquer ramo do direito, qualquer um. Tá? Todas essas situações, a gente tem algum método de conciliação. Né? Por exemplo, se vocês me perguntarem, olha, direito penal tem conciliação, como é que você faz uma conciliação com um bandido? Né? A gente não fala necessariamente em conciliação. A título de curiosidade, eu vou colocar para vocês, quando a gente fala em crimes de menor potencial ofensivo, que eu comentei também rapidamente na outra aula com vocês. São crimes que a condenação chegam até 2 anos, não passam de 2 anos. Tá? Nesses crimes, o Ministério Público, observando que a pessoa é primária, que ela tem bons antecedentes, observando a situação social, do meio social que essa pessoa vive, o Ministério Público pode oferecer uma transação penal para essa pessoa. O que é uma transação penal? Olha, eu vou propor para você que, no lugar de ter uma ação criminal, penal contra você, você preste serviços comunitários. Essa pessoa pode aceitar ou não prestar esses serviços comunitários. Então, geralmente, o que eles oferecem? Serviços comunitários, às vezes multa, né? Uma prestação pecuniária, né? Às vezes vai entregar cestas básicas. Então, isso é uma transação penal que pode acontecer em crimes de menor potencial ofensivo. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que em todos os ramos do direito hoje, a gente opta por uma conciliação sempre que possível. E aí, que eu trouxe para vocês hoje falar sobre constelação familiar, porque a gente está trazendo isso muito para o direito, tá? Os métodos utilizados na constelação familiar. E aí eu quero que vocês também levem para a rotina de dia a dia de vocês. Tá? Existem empresas empregando, né, essas situações que a gente vai falar hoje no dia a dia. E aí no final a gente volta, né, a conversar um pouquinho para a gente falar, né, como que a gente pode trazer para a nossa rotina todas essas situações de constelação familiar, que vocês vão ver que são coisas que são simples, mas que podem fazer uma diferença gigante no nosso dia a dia. Uma diferença que às vezes a gente não imagina que possa mudar tanto vidas, que possa mudar tanto profissões e que possa mudar tanto nossas rotinas, tá? Então a gente vai começar a falar sobre constelação familiar. Boa tarde, Nilza, nem mexi com você, tá joia? Boa tarde, Ana Paula e Tamires. Que bom que vai dar para eu poder ver pelo menos um pouco, tá? Que bom. Se não conseguir ver tudo, tá gravadinho para você ver o final depois. Isso.
Depois eu vejo tudo, tá? Ótimo. Combinado. Obrigada. Então vamos lá, gente. O que seria a constelação familiar? Tá? Um teólogo, ele é teólogo, filósofo e pesquisador alemão. Chama Bert Hellinger. Ele que fez o estudo da constelação familiar, tá? Ela é uma prática considerada terapêutica que busca resolver os conflitos familiares que atravessam gerações. Então, o que ele trouxe nesse estudo? Sabe aquilo que a gente costuma falar que é karma, né? Aquelas coisas que vão se repetindo na família, sabe? Ele começou a estudar de onde vem aquilo, né? Nossa, aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, está acontecendo comigo. Aquilo que a gente fala que é uma bagagem que vem, né? Então a gente vê que é uma solução terapêutica. Seria equiparado à terapia. Por que a gente não pode falar que é terapia? Porque ela não tem uma comprovação científica. Então, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia e não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Mas já deixo claro que muitos médicos e muitos psicólogos já usam esse método, tá bom? Então, quando a gente fala em constelação familiar, a gente está falando quando a gente fala em constelação, não é aquele conjunto de estrelas. Então, a gente está falando disso a nível família. A gente está observando isso num todo, tá? De início, a gente está falando no âmbito familiar, mas para o final a gente vai levar isso para o nosso dia a dia, tá? As principais questões levadas à constelação familiar envolvem relacionamentos com o pai ou com a mãe, principalmente aquela relação filho e pai, sabe? Que na maioria das vezes é o que tem maior atrito quando a pessoa está crescendo, né? Aquela criança está crescendo, ela quer se reafirmar como pessoa e o atrito vai diretamente com os pais. Isso toda casa tem, né? Toda família tem e é normal de acontecer, né? Então, tem certos comportamentos que vêm dentro dessa normalidade que podem ser administrados, vamos falar dessa forma, né? Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com algumas situações, né? Às vezes a gente consegue resolver melhor as situações fora da casa da gente do que dentro da casa da gente. Vocês já repararam como é fácil a gente opinar numa situação difícil que um amigo está passando? Mas se a gente mesmo passa por essa situação, a gente não consegue enxergar a solução? Isso é muito normal. A gente consegue dar conselhos para um amigo, mas a gente, na mesma situação, a gente não consegue enxergar um caminho a ser tomado. Porque a gente está nessa situação. E dentro da família é exatamente isso. Muita gente fala assim, nossa, eu consigo conversar melhor, dar mais conselhos para filhos de outras pessoas do que para os meus filhos, porque meus filhos não me ouvem. A gente tem isso. Filho nunca escuta a gente. Você escuta assim, nossa, mas seu filho foi lá em casa, coleguinha do meu filho, ele é muito educado, ele é muito comportado, e ele é tão bonitinho. Aí você fica assim, meu pai do céu, meu filho quebrou a casa dos outros. Eles não estão querendo me contar. Porque todo mundo sabe, na casa dos outros é assim. Perfeito, gente. Perfeito. Na minha época, quando eu ia visitar, né, as pessoas, era assim, um olhar do meu pai ou da minha mãe eu já entendia, né? Pra gente aceitar a comida, a gente olhava de lado para ver se podia aceitar. Tinha todo, né? A gente já era só um olhar, assim, a gente já sabia, né? Hoje a gente fala 1, 2, 3 vezes, aí quando alguém chega elogiando, você fala, meu pai do céu. Será que abduziram meu filho? Você pensa, nossa, é ele mesmo? Porque fora da nossa casa é diferente. E é assim com a gente, né? A gente, às vezes, lidar melhor com as pessoas de fora da nossa casa, porque é mais fácil tratar. Não é uma coisa que a gente está vivendo. Então, Oi, Maria, quer falar? Não, é porque eu bati o dedo aqui sem querer. Tá, joia. Gente, mas se quiser falar, vocês
Podem falar aí, tá? Pode ficar à vontade, viu? Então, quando a gente começa a pensar em constelação familiar, a gente começa a visualizar esses conflitos mais dentro da nossa casa. E que não é gerado necessariamente pelas pessoas que compõem a família. Vocês estão vendo aí, ó, né, os itens que mais levam as pessoas a buscarem a constelação familiar, né? Problemas em conversar com os filhos, problemas no emprego, né? Tem dia que você está estressado do seu trabalho e você chega em casa nervoso e acaba descontando aquilo em quem está perto de você, por mais que você não queira. Né? Problemas financeiros. Gente, problema financeiro está no topo hoje em dia. As pessoas estão ficando deprimidas. Né? Casais estão se separando. Isso eu posso falar, né? É porque eu vejo na rotina do meu dia a dia profissional. As pessoas estão se divorciando por problemas financeiros. E aí é a hora que entra a questão da constelação familiar, quando a gente puxa ela para o direito, que você senta com seus clientes e não pensa só no dinheiro que você vai receber. Por muitas vezes eu sentei e falei assim, olha, vocês não querem esperar um mês para a gente conversar de novo? Vamos esperar um mês. Nesse um mês, a gente vai conversando. A gente não inicia o processo, mas a gente vai conversando. A gente vê os reais motivos de vocês quererem se divorciar. Sabe? E a gente consegue enxergar que o problema ali não é o relacionamento. A gente sabe enxergar isso. A gente sabe que os problemas financeiros dentro de uma casa têm peso. Né? A gente tem a rotina diária. A gente sabe que um filho que está na adolescência, que está um pouco mais rebelde, porque quer mandar no seu próprio nariz, a gente sabe que esse filho traz aqueles problemas. Né? E nem sempre a gente sabe lidar com isso. Porque é muito mais fácil a gente xingar. Sabe? A gente xinga. Eu brigo muito com meu filho. Eu tenho um de 24 e um de 13. Olha a diferença. Né? Um tá adolescente e o outro com 24, que eu brigo horrores porque ele é DJ, ele vira a noite na rua e eu não durmo. A pessoa não dorme, né? E assim, literalmente, o pau quebra. Eu sou mãe. Aí é aquilo que eu te falo. Eu consigo chegar aqui e, por exemplo, a Nilza virar para assim, olha aqui, tem como você conversar com o menino para mim? Porque ele tá nessa situação. Eu vou chegar e conversar super calmamente com essa pessoa. Agora, com meu filho, eu falo calmamente uma vez. A partir da terceira eu já estou aos berros. Eu tento. Mas aí eu quero mostrar para vocês como é diferente. Porque dentro de casa, dentro da família, a movimentação é diferente. Envolve, né, um relacionamento, envolve uma proximidade e envolve todas as outras coisas que envolvem a casa. Seja emprego, seja problema financeiro, seja relacionamento, né? Vocês vão observar que várias pessoas que passam por um relacionamento abusivo saem de um relacionamento abusivo e acabam caindo em outro relacionamento abusivo. E aquilo vira um círculo vicioso. Vocês já viram situações assim? Sabe? Não só relacionamento homem-mulher, às vezes com um amigo. A gente vê aquilo virando um ciclo. A pessoa não enxerga. A gente que está de fora, a gente enxerga. E a constelação familiar também veio para olhar determinadas situações como essa. Sabe? Porque a pessoa repete. E dentro da família vão se repetindo também situações. A fala, nossa, aquilo que eu falei no início. Nossa, a mesma coisa aconteceu com a minha avó. E depois aconteceu a mesma coisa com o meu pai. E agora está acontecendo comigo. Nossa, é uma maldição na nossa família. Não é uma maldição. Sabe, os estudos, o que esses estudos levaram, né? O que Beth Hellinger falou? Que os descendentes acabam repetindo o destino daqueles mais velhos, mesmo que inconscientemente. E o que a nossa consciência está falando? Vamos dar um exemplo que é mais fácil de enxergar. Um dependente químico. O avô teve problemas com alcoolismo. O pai acabou tendo problemas com droga.
o filho agora está, vamos falar, seguindo os mesmos passos. Não é uma maldição e não é consciente que as pessoas vão seguindo os mesmos passos. O que Bert Hellinger fala? Que é como se aquele círculo da família quisesse trazer para perto aquela pessoa que saiu. Olha, o meu avô teve muito problema com o alcoolismo. De certa forma, a família quer trazer aquela pessoa que no momento foi excluída da família para perto. Então as pessoas inconscientemente acabam repetindo os mesmos atos que aquela pessoa repetiu. E aí aquela pessoa não senta para entender, ela não consegue visualizar que na realidade ela queria estar acolhendo aquela pessoa. Ela queria que aquela pessoa não tivesse se desviado do caminho, que ela estivesse ali acompanhando a família. Então, quando fala que tem essa questão terapêutica, as pessoas se sentam, né? É uma característica do processo da terapia, da constelação familiar, as pessoas se sentarem em círculos e eles falam, tá até escrito aí que eu vou mandar para vocês, parece um teatro, sabe? Vira Nilza, nesse momento você vai interpretar a Tamires e o José Francisco vai interpretar o pai da Tamires. A Tamires, a situação e a Tamires nesse momento ela não participa, ela tá ali assistindo. E vai falar assim, olha, gente, vocês vão interpretar a Tamires querendo demonstrar pro pai dela porque ela pode sair sim e virar à noite e sair sexta e só voltar segunda-feira de manhã. E a Nilza vai interpretar a Tamires explicando isso pro José, que vai interpretar o pai da Tamires. A Tamires vai assistir a isso. E ela vai visualizar o que está errado na postura dela e como que o pai dela recebe isso. Porque nesse momento ela vai estar enxergando de fora. Conseguem visualizar a situação? É uma roda de conversas e essas pessoas vão interpretar a sua dificuldade. E aí você vai enxergar a sua dificuldade a um ponto de falar assim, não, eu não falo desse jeito, eu não faço isso. E a pessoa está te interpretando. E aí você se enxergando de fora, você começa a visualizar muitas coisas. E o pai da Tamires se enxergando de fora também vai visualizar muitas coisas. E o relacionamento da Tamires com o pai dela vai ser modificado. Porque eles vão conseguir enxergar neles mesmos o que eles não conseguem enxergar enquanto eles estão tendo essas determinadas atitudes. E isso é um processo, eles fazem isso em grupo, né? E eles usam frases de efeito. Eu coloquei alguns exemplos, sabe? De um virar para o outro e falar, olha, eu vejo você e eu permito que você me veja. Olha o peso que tem essa frase. Você virar para alguém da sua família com quem você pode estar tendo algum né, atrito e falar, olha, eu vejo você e permito que você me veja. Né? Falar uma frase que a gente é tão simples, mas que é tão difícil, que é virar e falar assim, olha, eu perdoo você. Você virar para um filho ou você virar para o pai e falar, eu perdoo você. Não é uma coisa simples, a gente não faz isso na nossa rotina. A gente não faz. Né? O eu te amo, a gente ainda se questiona. Será que eu estou falando eu te amo o suficiente? Né? Que muitas vezes a gente perde alguém próximo e fala assim, nossa, eu não falei que amava aquela pessoa. Então, se para falar eu te amo já é tão difícil pra gente, imagina você virar e falar assim, olha, eu te perdoo. Olha o peso que tem, né? Esse ciclo. E a gente não enxerga isso. A gente pode enxergar isso, como eu disse, da porta para fora da nossa casa. A gente consegue enxergar isso da porta para fora. Da porta para dentro é muito difícil da gente enxergar, né? E a gente traz isso, por exemplo, para o direito, quando a gente fala em conciliação, como eu falei para vocês, um casal que chega a mim e eu tô vendo que o motivo do divórcio não é o casal, e eu viro e falo assim, olha,
Vamos esperar um mês, vamos ir conversando para ver se a gente consegue fazer um acordo, o que a gente consegue fazer antes de entrar com o processo. E por várias vezes, esses casais desistiram do divórcio. Viraram para mim, olha, doutora, porque eles chegam pedindo desculpa. Nossa, desculpa, porque a gente te contratou e aí a gente chegou a um consenso, que a gente quer dar mais uma chance, sabe? Muitas vezes isso aconteceu. Né? Eu tenho um casal que eu sempre cito ele como exemplo. Eles chegaram a se divorciar e hoje eles são namorados, cada um na sua casa. E eles me ligaram para contar, falando: a gente está super feliz, porque a gente entendeu que o que estava atrapalhando o nosso relacionamento era a rotina do dia a dia. Então o divórcio saiu, a doutora fez o nosso divórcio, a gente agradece muito, mas hoje a gente é namorada, a gente namora, a gente sai para dançar, sabe? E eles falaram que estão super felizes assim. Então são situações que a gente não acha normal. Poxa, eles se separaram para voltar a ser namorados. A gente não vê isso no dia a dia. Então são situações que estão virando rotina no nosso dia a dia e que vem trazendo uma qualidade de vida para todo mundo. Né? Nas grandes empresas, eles têm utilizado isso. A forma de conversação do patrão com o empregado, quebrando um pouco daquela, olha, é o patrão. Você nem ri pro patrão. Você não ri pro patrão. Então eles estão quebrando aquilo. Não que não exista hierarquia. Existe hierarquia entre o patrão e o empregado. Existe hierarquia entre o pai e o filho. Né? Mas acaba tendo uma junção. Acaba virando um círculo quando certas situações são trabalhadas. E isso facilita para todo mundo, né? Eu trouxe para vocês aí situações que não se aplicam à constelação familiar. Tem restrições, tá? Nessas aplicações. Tem alguns exemplos. Pessoas no momento de depressão intensa, tá? Uma pessoa que está em depressão, ela tem que procurar um profissional. Ela tem que buscar um psiquiatra. Né? E na constelação, geralmente são conciliadores. São pessoas que sentam num círculo umas para ajudar as outras. E uma pessoa que está com depressão, ela tem uma doença. Então, ela tem que ser tratada com um psiquiatra. Ela pode usar a constelação paralelamente, mas não é um tratamento para depressão, né? Então, pessoas que têm um quadro psicopatológico, que tem uma doença mesmo, elas têm que buscar realmente o médico, né? E a terapia pode ser um auxílio nesse tratamento, tá? Pessoas sob efeito de álcool e drogas, né? Isso é nítido. Você não vai fazer um círculo de conversa com uma pessoa que está totalmente embriagada, né? Não faz nem sentido isso, né? A pessoa não está em si para poder participar de uma situação dessa. Crianças, Beth Helling fala que seja melhor que elas sejam maiores de 8 anos e estejam acompanhadas por um adulto. Por quê? Para participar de uma situação dessa, você tem que entender o que está acontecendo. Como que uma criança vai entender, né, o que está sendo colocado, dependendo do tema que estiver sendo colocado. Então, tem que ter esse cuidado, né? E grávidas em situação de risco e gestações do primeiro mês. Eles falam muito de gestantes em situação de risco, por quê? Esses círculos podem ser muito emocionais. Né? Vocês vão ver muitas pessoas que choram, que colocam tudo para fora. Então, a emoção fica à flor da pele. Vocês vão ver pessoas que se envolvem tanto na interpretação que começam a discutir, como se fossem elas mesmas naquela situação. Então, é uma coisa bem emocional, então tem que ter essa preocupação. Tá? Então, assim, tem restrições. As pessoas que participam, elas vão orientar com relação a isso, mas é bom saber, né, de como que funciona essa situação. Mesmo porque a ideia é trazer todas essas dicas para nossa rotina de vida. Então, a gente também tem que saber se uma pessoa está em situação de depressão, que a gente tem que orientá-la a procurar um profissional. Né? Não tem como a gente aplicar o que a gente está aprendendo aqui para uma pessoa que está numa situação patológica.
né? Então é o seguinte, antes da gente pular para uma discussão, para trazer isso para o nosso dia a dia, enfim. Tem 3 leis que são conhecidas como as 3 leis do amor, que são os princípios da constelação familiar, que eu já comecei falando um pouquinho, né? Lei do pertencimento. Todas as pessoas têm que se sentir parte do grupo, sabe? Não tem aquilo de sentir, mas eu não me sinto incluído na família. Eu me sinto num cantinho. E a gente vai ver situações que realmente a pessoa se sente assim. Então, cada um tem que sentir que pertence àquele grupo, né? A gente tem situações em divórcio, também em direito penal, e até em trabalhista, né, que a Meire perguntou, que, vamos falar, por exemplo, em direito penal, pessoas muito jovens sendo presas. Eu pego clientes de 18, 19 anos sendo presos, e a mãe e o pai em situação desesperadora, né? E é uma situação que, de repente, o pai vira e fala assim, olha, eu não vou lá dentro visitar ele. Que eu falo, olha, quem que vai entrar, tal? Não, eu não vou. Principalmente o homem, sabe? O homem tem uma certa restrição com relação a expor alguns sentimentos. A maioria das vezes o homem é mais fechado para se abrir. Então eu vejo grande maioria dos pais que falam, eu não vou pisar dentro de uma penitenciária para ver meu filho. E aí a mãe, num oposto totalmente desesperada, chorando constantemente, sem saber o que fazer, preocupada com o que o filho vai comer, com o que o filho vai beber, com o que o filho vai vestir. E a gente vê 2 extremos. E nesse meio a gente vê um jovem que vira simplesmente para você e fala assim, olha, doutora, eu fiz isso, vou continuar fazendo, ninguém lá em casa me dá bola, pra que eu vou ficar preocupando com eles? É aquela pessoa que não se sente pertencente ao círculo. E aí ele vê atitudes totalmente diferentes do pai e da mãe, e a reação é muito estranha, a reação desses jovens. Eles começam a ignorar a mãe, de forma a magoar a mãe, sabe, de maltratar, de virar assim, pra que você tá vindo aqui? Já falei que eu não quero que você venha aqui, não venha aqui mais. E a buscar enlouquecidamente a atenção do pai. Nossa, meu pai não veio me ver. Meu pai não gosta de mim. E aí você vê, nossa, a mãe tá tão perto dele e ele empurrando a mãe, e o pai tá tão distante e ele quer puxar esse pai. Então são atitudes que você vê que é totalmente daquela quebra que teve no círculo. Você vê ali uma família totalmente quebrada, né? Foi um erro do jovem? Foi. Aí ele justifica o erro dele por ele não ter atenção em casa. O pai justifica a falta de coragem dele de ir visitar o filho, falando que eu não vou porque ele errou, então eu não vou ver. Mas a gente sabe que naquele momento o coração do pai tá apertadinho. Ele não tá tendo a condição de ir lá ver. E a mãe falta servir o coração dela numa bandeja para tentar fazer com que essa situação do filho seja menos traumatizante possível. E aí você enxerga essa questão do pertencer que traz a constelação familiar, como que fica tão nítida, sabe? Eu tenho que me policiar muito em alguns casos que eu pego para eu não me envolver emocionalmente. Na nossa área, isso é muito difícil. A gente participa de situações que você tem que entrar para sua casa e tentar abstrair. Porque tem situações que você fala assim, nossa, eu não consigo fazer nada. Você fica de mãos atadas. Você faz a sua parte enquanto profissional e você enxerga que aquela família está precisando muito mais do que você enquanto advogado. E vocês vão ver isso, e eu espero que comecem a perceber isso em várias situações das rotinas de vocês. Não só na família de vocês, mas na família de outras pessoas. No grupo de amigos de vocês. Sempre tem um amigo que se acha um pouco mais excluído. Então comecem a observar isso, para você se perguntar, tem alguma postura que eu posso ter que vai melhorar esse círculo? Né? Que vai quebrar essa rotina? Né? A segunda lei, ordem de hierarquia. É o que eu falei. O fato de você acolher
todo mundo de forma igual, não quer dizer que não existe hierarquia. O vô está acima do pai, o pai está acima do filho, o filho está acima do neto, e essa hierarquia deve ser respeitada, tá? Isso também vai muito das rotinas de cada família, mas eu, por exemplo, os meus filhos pedem bênção para mim, pede para os meus pais, pede para os tios, pede para os avós, e assim eu ensinei. Por respeito. Tem famílias que já não tem essa rotina. Mas a minha família sempre teve essa rotina de pedir bênção. Você tá saindo de casa, você pede bênção. Sabe? É uma rotina que veio, né, dos mais velhos e a gente mantém. Por causa dessa hierarquia, né? E a hierarquia tem dentro de casa, a hierarquia tem no ambiente profissional, e a hierarquia tem em vários ramos da nossa vida. E a gente tem que respeitar essa hierarquia. Né? A gente tem que pertencer ao grupo, mas a gente tem que respeitar essa hierarquia. E a lei do equilíbrio. O que a lei do equilíbrio vem falando? Todo mundo tem o seu papel no grupo. Todo mundo tem o seu papel. Tá? Muita gente vai pensar assim, olha, eu tô ali, mas eu não sirvo para nada. Eu tô naquela empresa, mas o meu trabalho é desvalorizado. Que importância que eu tenho naquela empresa? Eu não sirvo para nada ali. E a gente, por muitas vezes, principalmente a questão de trabalho, a gente pensa assim. Eu trabalho pra caramba aqui e ninguém me valoriza. E é aquilo que tem muitas empresas levando a constelação familiar para dentro, né, dos estabelecimentos, para mostrar para o colaborador, para o empregado, que ele tem valor. E aí, eles colocam em prática várias questões de premiação, né, eventos, festas mensais com os aniversariantes, para poder falar assim, aqui, a gente está te enxergando sim. Você tem valor sim. O que você faz aqui dentro, a gente sabe que você trabalha muito e a gente sabe que a empresa não estaria onde está se não fosse você. E aí, essas empresas vêm tendo um índice de produtividade elevadíssimo. Quer um exemplo gigantesco? A Google, a Microsoft, né? O Facebook. Essas empresas nem horário de trabalho têm. Os funcionários fazem o próprio horário. Alguns funcionários trabalham de casa, o home office, né? Eles têm, vocês chegam em alguns lugares da Google, não sei se vocês já viram, mas tem inclusive um filme, eu vou ver se eu mando para vocês o nome do filme, né, falando da trajetória deles. Eles têm espaços de descanso. Eu acabei de almoçar, eu quero cochilar, tem uma poltrona ali que eu posso cochilar. E a produtividade dessas empresas é surreal. Você sabe o tamanho que essas empresas têm. Olha o tamanho da Google a nível mundial. Para você falar assim, o funcionário da Google tá ali cochilando no sofá. E a Google é o que é em nível mundial. Porque ela trouxe essa situação sistêmica para dentro do grupo de trabalho. Ela trouxe esse pertencimento. A pessoa, olha, você não tem horário de trabalho. Você sabe o que você tem que produzir. Olha, sua produção por dia é X. Você fez a sua produção. Eles têm espaços que as pessoas vão só para pensar, para aguçar a criatividade da pessoa. Você entra numa sala que está preparada para você pensar. Você senta num puff e fica lá, viajando, pensando, para você ter boas ideias. E são empresas gigantescas, né, que estão aí mandando no mundo. Hoje você faz várias coisas que você depende do Google. Né? Assim, Facebook. O cara super jovem, um dos homens mais ricos do mundo. Né? Microsoft. Todo computador tem algum aplicativo da Microsoft. E são pessoas que já têm essa visão sistêmica dentro das empresas dela. Você fala assim, não é loucura eu virar pro meu funcionário e falar assim, aqui, você almoçou, pode dar uma cochilada aí antes de voltar a trabalhar. A gente não visualiza isso, ainda não está perto da gente isso, deveria. Mas imagina o seu patrão falar isso. Dá uma cochilada lá, depois você volta. Alguém já viu o patrão falando isso? Nenhum patrão que foi meu falou isso comigo. Você acabou de almoçar, vai lá dar um cochilo antes de voltar. E isso são coisas que estão vindo
para a nossa rotina com muita força e tem aumentado a produtividade e a qualidade de vida. Você conversa com pessoas que trabalham nessas empresas e o cara vira e fala assim, olha, hoje eu consigo ter mais tempo com meu filho. Porque eu posso, no horário que ele não está na escola, eu posso estar lá em casa trabalhando. Eu posso parar um minutinho para poder dar um passeio com ele no parquinho. Eu não tinha isso antes. Então ele produz mais feliz porque ele não vai querer perder esse emprego nunca. Ele tem tempo com a família dele, ele tem tempo para se cuidar. Quem quer perder um emprego desse? Nunca. Então a produtividade aumenta. Essas empresas estão dando um show em relações sistêmicas. Né? E isso, a ideia é que a gente traga isso para todas as profissões e para todos os níveis que a gente tem da nossa vida. Quando eu falo para vocês de relação sistêmica, o que eu quero que vocês enxerguem? A gente está aqui numa aula de direito. E aí o que eu quero que vocês visualizem? Do que a gente falou, o que a gente consegue trazer para uma audiência de conciliação? O que a gente consegue trazer para um cliente que você está atendendo, que está com dificuldades financeiras? O que você consegue trazer para um dia que você está ali sentado almoçando com a sua família e tem alguém que você percebe que está chateado? A gente está falando em qualidade de vida. Aí a gente lembra lá da primeira aula, quando a gente fala de direitos humanos. E a gente lembra de quando a gente fala de Constituição, quando a gente está falando de dignidade da pessoa humana, que cada ser humano tem o direito a ter uma vida digna e uma vida de qualidade. E aí a gente lembra do Estatuto da Pessoa Idosa, e a gente lembra do respeito, a gente lembra da dignidade da pessoa idosa. E aí a gente chega numa última aula, que essa é a nossa última aula online, e a gente quer ligar isso tudo, trazendo essas relações sistêmicas, né, para ver como tudo se encaixa. No direito, tudo se encaixa. Tudo. Todas as áreas. Uma coisa puxa a outra e a gente traz isso para a nossa rotina do dia a dia. Né? O senhor José, que é professor, né? É professor. A gente tem que falar que é professor. Quem é professor para sempre. Eu acho que eu imagino a tristeza dele estar assistindo essas últimas notícias do menino de 13 anos que entrou na escola esfaqueando todo mundo, matou uma professora. E essas notícias estão ficando tão recorrentes no nosso dia a dia. Antes a gente respeitava o professor. Gente, era uma honra o dia do professor você levar um presente pro seu professor. Eu mesma levava. Pois é. Sempre foi uma pessoa tão importante pra gente. E aí a gente vê um menino, uma criança de 13 anos se assumindo como racista, se assumindo como uma criança que concorda com atitudes do Hitler. Aí você pergunta o que uma criança de 13 anos sabe de Hitler, né? Porque eu fiquei revoltada com isso. Mal sabe ler e tá conversando fiado. E aí pega uma faca e sai esfaqueando as pessoas aleatoriamente. E você pergunta o que tem na cabeça dessa criança. Muita gente virou pra mim e falou assim, Ana Paula, tá vendo? Tinha que mudar a idade penal. Mas eu acho que o problema não é esse, não. Eu acho que o problema vai muito além disso. É muito fácil a gente simplesmente pegar ele e jogar ele na cela. A gente não tá trabalhando o problema, a gente tá escondendo um problema. Porque isso tá virando rotina. Eu vou dar espaço pro nosso professor falar. Então, professora Ana Paula, né, muito proveitoso aí esse bate-papo, a senhora está explanando muito bem. Mas eu, de certa forma, eu concordo um pouquinho com em baixar a idade penal, porque, pelo menos, eu acho que mitiga um pouco o perigo que essas pessoas correm, dessas pessoas psicopatas, porque se já é um jovem psicopata, né, e quanto menos tempo ele estiver na sociedade, menos risco vai oferecer para o cidadão de bem. E ele estando recluso, ele pode lá, sim, sofrer uma recuperação,
né? E fato é que se ele estiver na sociedade à vontade, ele não vai sofrer na pele, ele não vai ter essa essência aí de que as pessoas também sentem a mesma dor que ele está sentindo. E lá pode ser, né, com um bom trabalho, como ele é novo, é uma criança, tem ainda a cabeça, né, a memória em branco, fica nela o que escreve. Tantos bons profissionais, sim, quanto a senhora, quanto a Tamires e outros, não poderão escrever uma boa página na cabeça dele para que no futuro ele seja um grande cidadão. Concorda? Eu temo muito, sabe? Ele tá na Fundação Casa, né? Que é a antiga FEBEM, né? A gente vai lembrar da FEBEM. Ele foi levado para a Fundação Casa. Eu tenho uma grande preocupação, não com a situação dele ser encarcerado, mas com as nossas instituições. Infelizmente, a gente não tem instituição de recuperação. Sabe? Ele foi para a Fundação Casa com 13 anos, nessa situação lastimável, porque o que ele fez não tem desculpa. Foi um crime, não tem desculpa. E lá ele vai estar com jovens de 17 que também mataram, mas com uma outra consciência do que é matar. E eu fico muito preocupada porque, infelizmente, o nosso país não tem estrutura para ressocializar as pessoas. Essa é a minha maior preocupação, sabe? Quando fala em reduzir a maioria. Eu sou a favor da redução, mas eu sou a favor que, junto com essa redução, tenha uma grande mudança nas instituições para ressocializar. Um menino de 13 anos que não se sente mal. Porque uma coisa é, no impulso, você dá uma facada em alguém. Ele saiu dando várias facadas em várias pessoas. Né? E isso é uma coisa que a gente fala muito em direito penal. A punição para quem comete o crime com arma branca é maior. Você tem que sentir enfiando a faca em alguém. O revólver, no susto, se atirou. A arma branca, você defere vários golpes. Então, eles não chegaram a falar nada com relação à família, mesmo porque eu imagino que o caso vá seguir em segredo de justiça por causa da idade dele. Né? Eu acho que eles não vão divulgar tantos detalhes. Mas você vê uma criança de 13 anos que avisou antes nas redes sociais o que ele ia fazer. E ninguém viu, e ninguém fez nada. Ele avisou, inclusive ele colocou lá que ele queria um revólver, mas ele não tinha conseguido o revólver. E ninguém leva a sério. Isso é triste, né? Porque dinheiro para equipar uma boa casa de recuperação, acredito que tenha. Porque se tem dinheiro para obras faraônicas, elefante branco, viadutos que caem, outros milhões desperdiçados, eu acho que tem dinheiro também para isso, que é uma grande utilidade, né? Mas então, não é interessante. O poder público não é interessante. Para eles para que eu vou gastar com bandido? Eles visualizam assim. Mas é de convir-se que o bandido, esse que evita gastar com os bandidos, pode ser a vítima de amanhã. Exatamente. Então ele tem que pensar na obra como um todo, um conjunto. Né? Se um ser humano ele tem direito de recuperar, ele tem que ter uma oportunidade na vida. Não, e a gente precisa que ele se recupere. Porque isso depende da nossa segurança. Porque se ele sai sem estar recuperado, nós estamos em risco. Então, a ideia de quando você prende uma pessoa é que ele saia de lá para não cometer crime de novo. E que a gente esteja seguro. Né? Então, essa situação eu trouxe, que é uma coisa que aconteceu recente, né? Mas eu achei por bem trazer, porque a gente vê como o ciclo é gigante. A gente tem pequenos ciclos, né? Que é a família, são os amigos. E aí a gente vê uma situação como essa, olha a proporção que a atitude desse menino traz de impacto para a sociedade. É um menino de 13 anos que a sociedade não sabe o que vai fazer com ele, porque ele não pode ser preso. A família, eu imagino como que deve estar essa família, destruída.
voltar para a escola, ele não vai voltar para a escola. Qualquer escola que ele for, ele vai ser um menino que esfaqueou as pessoas. Que amigo que ele vai fazer agora? Um caso desse, escola nenhuma vai querer, vai. A escola é obrigada, a escola não tem opção. Mas ele vai ser uma pessoa segregada. E aí você pensa, o que vai ser o futuro desse menino? Nessas alturas, quem paga o pato são os professores, né? São os educadores. Infelizmente. Eles que aguentem. Vai ser literalmente isso. Porque tem a inclusão, então a escola não pode rejeitar. E aí, a escola vai receber de volta uma criança que acabou de passar por isso tudo, de fazer isso tudo, e o fato de fazer também causa traumas, e ele vai voltar como o amigo que ninguém quer ter, o menino que todo mundo tem medo. E qual vai ser a postura dele? A postura dele vai ser a mesma. Tenha medo de mim mesmo. Vai ser isso. E também ele começa a tomar coragem e força, né? Fiz a primeira vez, não aconteceu nada, faço a segunda, eu vou ficar poderoso negativamente. Claro. Exatamente. E a segurança dos professores fica a desejar. Já que para o Estado, já para os grandes governantes, eu falo grande governante como um todo, né? De todas as cúpulas, né? Legislativo, executivo e judiciário. Se para muitos não é importante, para poucos, então, nada mesmo importa. Né? Porque quem deveria tomar a providência não toma. Quem está lá embaixo é que não tem condições. Mas eu acho que com o tempo a gente consegue mudar isso aí. Conscientização de toda a sociedade, saber votar bem, saber com quem se relaciona, pesquisar quem está sendo falso, quem está sendo verdadeiro. Isso com um espaço de tempo a gente muda. Eu acredito que no futuro muito breve a gente muda isso aí. Porque há tragédias que são anunciadas, assim como aquela depredação lá de Brasília, foi tragédia anunciada. Eu não sabia, ninguém tomou providência. Parece que houve falta de interesse. Então, quem tem que mudar isso somos nós, cidadãos, eleitores, né, que estão sofrendo aí a maior parte das consequências, que temos que mudar isso. Porque a nossa maior arma, o nosso maior tanque de guerra, que é o voto. O maior. Né? Agora, vocês já pararam para pensar, diante de tudo que a gente conversou, se os nossos governantes tivessem pelo menos um pouquinho de visão sistêmica, de enxergar o todo, de enxergar o pertencimento, de enxergar que eles têm que se preocupar, sim, com a base, com os professores, que eles têm que ter empatia, sim. Já pensou se os nossos governantes tivessem a mesma visão que tem o dono do Google, sabe? É uma coisa muito grande, mas é uma coisa que tem que começar da gente. Vocês, a partir do momento que vocês resolveram estudar direito, independente de ser o curso de graduação, independente de estarem aqui com a gente, vocês estão recebendo e vão continuar recebendo conhecimento suficiente para mudar muita coisa. Né? E conhecimento é arma. Né? A gente ter conhecimento é uma arma muito grande. Né? Às vezes, os pais dessa criança poderiam ter observado ele de outro jeito, que ele não tivesse chegado aonde ele chegou. A gente não sabe. Né? Na correria do dia a dia, a gente não está olhando, né, para dentro da nossa casa. Então, é uma coisa muito maior que as pessoas têm que enxergar. Né? A gente, quando coloca um governante lá em cima, a gente quer que ele continue enxergando a gente. Não só como enxergava na época de campanha, né? Que ele continue enxergando a gente lá em cima, para poder fazer essa engrenagem girar. Né? A gente quer que essa engrenagem gire para que as famílias possam ter dignidade, né? Possam ter segurança, possam ter educação, possam ter respeito. Porque se a engrenagem girar, a gente não tinha que estar aqui hoje falando de uma coisa tão perversa que aconteceu. A gente não estaria falando sobre isso. De uma professora com 71 anos
que trabalhava por amor, porque ela não precisava mais estar trabalhando. Ela estava lá por amor a essas crianças e uma dessas crianças tira a vida dela. Olha que filme de terror. Né? A gente não precisaria estar falando isso aqui. Isso me deixou muito consternado mesmo, me deixa assim, profundamente triste. Meu coração fica em luto, assim, eternamente, né, em deparar com uma situação dessa. Agora, os outros governantes eles não têm a consciência, não têm a visão, eles têm a visão, eles não têm a sensibilidade, porque não chega até eles problemas, né? Nem um pouco insensato, mas eles têm a visão disso, sim. Né? Basta ter consciência. Eu já comentei aqui em casa que eu não posso nem me candidatar, que eu acho que vai dar uma brigaiada ali em cima. A gente fica muito revoltada aqui embaixo, sabe? E a gente vê coisas que eu acho que não é possível que eles não estão enxergando, né? Eu falei isso quando a gente conversou sobre Constituição. Nós temos leis muito bonitas, gente. No papel, a gente tem muitas leis muito bonitas. Tem leis que precisam ser mudadas, aperfeiçoadas, mas a gente tem muita lei bonita. E aí você fica pensando assim, gente, onde que está isso tudo? Onde que está isso tudo quando a gente assiste umas notícias dessa na televisão? Quando a gente vê situações de escravidão, que também está bem recente aí. Escravidão, gente. A gente pensa que é uma coisa de outro século. E a gente está aí vendo escravidão. Em pleno século XXI ainda existe escravidão, não é? É surreal. Doloroso. Surreal. E assim, pessoas que cresceram na escravidão e nem sabiam que estavam na escravidão. Pessoas que nem documento de identidade, nem registro tinha ainda. E você fala, isso existe ainda. Né? Então a gente vê, isso é o que a gente vê. Porque a grande maioria a gente não vê. Essas são as coisas que são descobertas, né? Achar crianças... Ontem passou no jornal, vendo depois de 2 anos como que tá aquele menininho que foi achado dentro de um tambor acorrentado. Não sei se vocês acompanharam essa notícia. Como que ele está hoje, né? Ele foi levado para uma instituição de menores que, por segurança, são afastados da família. E tem 2 anos que ele está aguardando uma pessoa para adotar. E como ele é uma criança mais velha, ninguém quer adotar uma criança mais velha. Todo mundo quer um bebezinho recém-nascido. E aí vai para outra discussão de dignidade que a gente também chegou a conversar quando a gente falou dos casais homoafetivos. São os casais que mais adotam crianças mais velhas. E aí vem gente criticando os casais homoafetivos, adotando, e a gente vê uma criança que passou parte da vida acorrentada, querendo uma família. Então, é tanta coisa que a gente pensa assim, gente, a gente lê o que está escrito lá, ó, como é que pode ser, por que não acontece? O que me preocupa também bastante, essas crianças, elas são recolhidas lá, né, essas instituições, fica lá até os 17, 18 anos, mas não completa seus 18 anos, ela é jogada na sociedade, sem uma qualificação, sem uma profissão, sem amparo, sem família. E aí? O que essa criança vira? Pois é, nossas instituições, que preparam o que ele está recebendo para o dia que ele vai sair da porta para fora. Então, assim, é muita coisa que a gente vai pensando que tem que mudar. A gente sabe que não é do dia para a noite, né? Que a gente tem que ficar batendo na tecla e a gente vai balançando aí, brigando. E eu quero que vocês tenham essa visão sempre, sabe? Leva para o seu dia a dia mesmo. É um fato que aconteceu, pensa tudo que está em torno desse fato. Tudo que envolve. Uma criança que foi achada dentro do barril. Um tanto de gente ficou emocionada, um tanto... Tá, tudo bem. Ele tá lá até hoje, 2 anos depois, na instituição. Né? É muita coisa envolvida e a gente nunca pensa nisso. E aí aquela parte que eu tento trabalhar é separar o profissional do pessoal, mas não dá, gente. Porque toda vez que eu vejo uma coisa assim, eu começo a pensar. Né? Para onde que vai, o que vai acontecer e depois como é que vai.
E quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente pensa nisso. Vocês vão entender isso porque a minha ideia a cada aula nossa que passa é que a cabeça de vocês fique assim. Desculpa por isso, gente. Mas a ideia é essa, é abrir a mente. Pra gente pensar, olha, pra onde que tá indo isso? Tá certo, mas é isso mesmo. A teoria é essa mesmo. E eu, de minha vez, né, eu fico solidário a todos os professores, uma categoria tão bonita, é aquilo que ensina a gente a ser cidadão, pelo menos na minha época que me ensinaram, e abre a mente da gente para o mundo, e hoje está sendo, assim, caçado, né, escarneado por essas pessoas. Eu não vou culpar os pais, porque são jovens ainda, mas não sei de onde surgiu essa ideia de caçar os professores, escarnear os professores, assim, fazer carnificina das escolas. Isso é triste, doloroso. Aqui meus desejos a todos os professores, e que Deus dê os recursos e o conforto para que eles possam sobressair e sobreviver. Uma profissão tão digna, bonita, que hoje está sendo desvalorizada, banalizada, infelizmente. Infelizmente. Então, gente, nosso horário deu. Alguém quer falar mais alguma coisa? As meninas hoje ficaram caladinhas. Aqui, o caso desse menino aí, como o assunto é sobre família, pode ser uma família, está vindo de uma família desestruturada também, né? Pois é, eles não Com falaram muito conflitos, da família dele, sabe? Não falaram muito. Eu não sei se chega a ser tão desestruturada, pelo menos financeiramente, porque ele tinha muito acesso à rede social, a compras, essas coisas. Pelo menos financeiramente eu acho que não. Mas às vezes emocionalmente, né, a base da família a gente não sabe. dizem que, por exemplo, Estados Unidos dá muito um caso desse, né? Que ele, né, copiou um caso americano, né? Lá dá muito isso, né? Lá Mas eu isso não acho é que tem um desculpa, né? agravante. Lá eu acho que tem um agravante que é o acesso à arma é muito mais fácil. Isso eu acho um agravante muito grande. Infelizmente, nós como seres humanos nem sempre sabemos nos dar com as nossas emoções. Então eu acho que a proximidade com uma arma nem sempre é bom. E lá como a venda é mais facilitada, né, a visão de nacionalismo de muitas partes dos Estados Unidos é diferente da nossa. Eles têm muitos casos desses de jovens. Eu não sei nem dizer, porque não é questão psiquiátrica. Né? Eles realmente acreditam que deveriam entrar na escola e matar todo mundo. Aqui eu não ouvi falar, é uma escola pública ou é uma escola particular? Foi pública, não foi, José? A escola? Não estou sabendo. Não Não me prestei lembro. atenção. Não me lembro no momento. É, eu não tô me recordando, não. Eu não tô me Também recordando. não. E eu vi as entrevistas, eu prestei muita atenção nas entrevistas, principalmente das crianças que estavam lá na hora. Algumas emissoras mostraram os vídeos. Outras mostraram mais aquele vídeo da professora, né, com a tela embaçada. Mas houveram outras emissoras que mostraram vários vídeos do ataque, assim, surreal. Ele correndo atrás das outras crianças com a faca na mão, sabe? É surreal, surreal. Parecendo um filme de terror. Diga, Nilza. Estadual. Estadual, Escola né? estadual. Estadual. Eu vi. Uhum. Então Foi terrível, né? Eu fiquei muito triste. Você sabe de uma coisa também, doutora? Eu também exerci, sabe, na função educacional, né? Educação. Então, eu acho que eu corri alguns perigos, sabe? A última vez que eu trabalhei, a última escola, nossa, teve um menino lá que vai te falar que ele me enfrentou. Gente, e eu acho isso tão estranho, porque eu sempre tive um respeito tão grande. E era um respeito, assim, equiparado à paz. A gente entrava na sala de aula e o professor entrava, era, sabe? O respeito total. Eu não consigo visualizar
tamanho desrespeito. Mas o menino era tão atrevido, sabe? Que lá eram 3 irmãos. Ele era o mais velho, ele devia ter uns. Acho que estava no 5º ano, parece. Então, é porque eu estava com a escola integrada, sabe? Ah, sim. Então, escola integrada são vários, né? Várias crianças de várias salas. E esse menino, eu acho que ele estava na 5ª série, 5º ano na época que eu trabalhei, né? Hoje é 5º ano, né? Então, 5ª série. E ele era tão atrevido, você precisa ver, ele várias vezes ele teve vontade de me enfrentar, sabe? E ele é tão atrevido que ele, depois que eu né, terminou meu tempo lá e tal, aí tinha mais 2 irmãozinhos, uma menina e um menino. São atrevidos tanto que eles foram todos 3 expulsos da escola. Nossa. Né? Mas você ia falar, você não era entendida, né? Pois é, Então, é igual o seu José Francisco falou, joga na mão do professor e se vira, infelizmente. complicado, viu? Complicado demais a conta. E está pior, cada dia pior. A escola está cada dia pior. Não está fácil para exercer em sala de aula. É uma luta, Exercer né, na gente? escola, né? É ir pra guerra. Seja em qualquer, É ir pra guerra. seja em qualquer, né? Então está muito arriscado. Graças a Deus agora eu sou aposentada, né? Então, saí dela. Embora eu, de vez em quando eu dou aula particular em casa, só mesmo para distrair, né? Sim. Para não perder o vínculo também da escola, né, doutora? Não, não Então, eu consegue gosto. afastar, não. Se me procura, eu atendo, sabe? Então, mas é complicado. Quer dizer, em escola, seja qualquer parte, como professor, como diretor, como qualquer função lá dentro, é muito risco. A minha mãe, vou deixar a Maria Aparecida falar, depois eu falo da minha mãe. Pode falar, Maria Aparecida. Peraí, tem a mãozinha levantada da Maria Eunice e da Maria Aparecida. Maria Eunice, seu microfone está fechado. Ah, sim. Esse negócio de aluno rebelde, coisa, aconteceu aqui na escola do meu neto. Tem um menino que todo dia ele escolhe alguém para ser saco de pancada. Todo santo dia. O dia que ele acertou meu neto, eu fui lá, o diretor da escola falou, olha, infelizmente eu não posso fazer nada. O que eu fiz? Ele falou assim, porque não tem nenhum pai que toma atitude, que eu, como professor, não posso fazer nada. Eu fui na Secretaria de Educação, de lá eu fui na Polícia Militar, de lá eu fui na Polícia Civil, levei ele para fazer um corpo de delito e o negócio está correndo lá. Eu falei, se alguém não tomar uma atitude, uma hora ele mata um menino dentro da escola. Está correndo lá, estou só esperando a Polícia Civil chamar de novo, porque o resultado do corpo de delito eles mandam direto para a delegacia, né? Não é para mim, né? Isso. Então, eu estou só esperando, assim que chegar lá, eles ligam, e aí a gente vai lá resolver isso. O diretor da escola até falou, nossa, mas eu agradeço vocês demais por ter feito isso. Porque alguém tem que tomar atitude. Os professores ficam de mãos atadas. Isso. Fica, porque eles não podem fazer nada, eles são obrigados a aceitar a criança lá. Não é? Então, aliás, o menino, a mãe não sei nem onde é que está, a avó é que cria. A minha nora foi na casa da avó, sabe o que a avó falou? Se você conseguir um jeito de tirar ele de mim, eu te agradeço. Meu Deus. Que a mãe é só parida para a avó criar. Entendeu? Ela falou isso com a minha nora, se você achar um jeito de tirar ele da minha casa, eu te agradeço. Ela tranca ele com um cadeado dentro do quarto, ele pula a janela. Eu falei com a secretária de educação. Falei, uma hora, esse menino avança nessa avó, que ela já é uma pessoa bem idosa, ele avança nessa avó, vocês só vão achar ela quando o mau cheiro, o vizinho sentiu o mau cheiro. Gente, alguém denunciou para o Conselho Tutelar?
O conselho tutelar já veio na casa dela e briga com ela por ela tratar o menino desse jeito, por ela trancar o menino dentro de casa. O conselho tutelar acha que ela está errada. Entendeu? É por isso que a gente foi na polícia, foi em tudo quanto é lugar, e nós estamos só esperando vir o laudo lá do corpo de delito, a polícia chamar. Nós vamos no conselho tutelar e nós não vamos parar enquanto não resolver isso, não. Eu falei, alguém tem que tomar a rédea disso, como diz na roça, tem que tomar a rédea e ir em frente, até alguém resolver. Porque são 3 crianças que ela toma conta. Um é excepcional, está na PAI, até para andar precisa dela ajudar. A menina que é gêmea com esse garoto, ele tem 13 anos, ela é gêmea com ele, a menina é uma gracinha, e ele é o que mais... Ele é uma pessoa assim, que você não tem como você descrever. Ele acha bonito bater nos outros, entendeu? Mas agora ele bateu na pessoa errada. Entendeu? Tirei as fotos, minha nora tirou foto do meu neto, como ele ficou, a boca dele ficou toda arrebentada, o olho inchou, sabe, ficou roxo, ele não estava dando conta de engolir, de comer, precisava de comer sopinha. O médico lá do instituto, lá, que fez o corpo de delito, até falou, ótimo que vocês tiraram foto, sabe? E nós vamos tocar isso em frente. Eu falei com a minha nora, falei, minha filha, eu não tô velha não, eu tô idosa, mas agora eu tô fazendo, a doutora Ana Paula tá me ensinando, minha filha, eu vou em frente, agora ninguém me segura. Não é para deixar segurar ninguém. Não é? E outra coisa que eu queria te perguntar, o segundo módulo é com você também? É. Beleza. A gente já tá com uma listinha aí. Eu já tô dentro. Tá bom, eu tô chegando aqui, eu vou desligar porque tem uma escada enorme para mim descer. E a gente chegou a certa idade, a gente tem que descer devagarzinho, né? Tá, joia, então. Jesus abençoe vocês tudo, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau. Mais alguém, gente? A Maria Aparecida Moraes, que tá com a mão levantada, eu não sei se ela apertou sem querer. Eu não sei, acho que foi sem querer, que dela tá fechado. Então eu vou me despedir de vocês. A gente vai continuar conversando no grupo. Tá? A Miris vai mandar mais coisa. E eu vou mandar também essa aula gravada para vocês. Viu? Que aí, se vocês quiserem ver de novo, ou a turminha também que não assistiu, para eles assistirem. Tá bom? Uma boa tarde para vocês. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Sucesso. Até semana que vem. Até semana que vem. Semana que vem já vamos pro segundo. Beleza.